Paz, senhor, queridos, tudo bem? Se nos fala o professor Reinaldo, nós vamos para mais uma lição nossa, da nossa EBD, para os irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? A nossa lição 6, né? O homem e as suas mortes. Vamos começar, vamos fazer uma oração antes da gente dar início? Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas, dai-nos uma boa aula para a glória do teu santo e perfeito nome, Pai. Ajudai-nos, Deus, a aprender um pouco mais da tua boa palavra. Queridos, estou um pouco com tosse seca, né? Por um acaso, se eu precisar dar alguma tossida durante a aula, peço que os irmãos nos tolerem um pouco aí, que tem dado ocorrido essas tosse aqui. A gente tem tido uma, meio que uma epidemia de tosse seca, que a gente tem visto bastante gente com esses sintomas e eu me incluo nele, tá? Então, peço tolerância dos irmãos, a gente tem que estar gravando a aula. Aqui diz, ó, o homem e as suas mortes. A questão é a seguinte: por que as suas mortes? Porque nós temos que analisar, você como professor vai analisar que o pecado, ele não afetou apenas a morte, deixa eu só centralizar aqui, que o pecado, ele não afetou apenas a morte espiritual do homem. Ele afetou, o pecado, ele afeta o homem física, espiritual, emocionalmente. Ele provoca a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, tá? Então, por isso que o homem e suas mortes. Você pergunta, quais são as mortes do homem? Morte física, espiritual e eterna. Em tese, nós teríamos essa sequência: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, nós teremos essa sequência de mortes. Não era apenas uma morte, tá? Então, o homem sofre, por isso que é o homem e as suas mortes. Aqui diz aqui, ó, nosso texto áureo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus. Então, se o salário do pecado é a morte, professor, mas quando que o homem peca? Aí nós vamos lá em Gênesis 2:17. Havia ali no Éden, se você analisar Gênesis 2, e o versículo 8, se já traz até uma dúvida de um amigo meu, 2:8, se você analisar ali, ó, 2:9 de Gênesis, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis e boa vista para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia dois tipos de árvores ali, a da vida e do conhecimento do bem e do mal. Professor, mas qual que era a proibida? Apenas a do conhecimento do bem e do mal, tá? Tá aqui, ó, 2:17, ó. 2:9, você vai cruzar com 2:17 essa informação, ó. 2:9 diz assim, ó. O Senhor fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha da vida e do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores tinha, professor? Duas. Da vida e do conhecimento do bem e do mal. Qual que era proibida? A do conhecimento. A da vida não era vedada. Olha aqui, 2:16, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode comer de toda. Aí, a vedação, a proibição está no 17. E nos 2:17 ele diz assim, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, 16 diz, como de todas, menos de uma. 17 diz, qual? A do conhecimento do bem e do mal. Então, essa era a árvore proibida, tá? E nós sabemos que o homem vai lá e come justamente da árvore proibida, ó. A partir do momento que ele come da árvore proibida, se está em Gênesis 3:6, ó, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, é a árvore do entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, o homem vai e come. A partir do momento que o homem come do fruto, a justiça de Deus tem que ser satisfeita. É isso que muita gente não entende. As pessoas têm um juízo, um pensamento desequilibrado de Deus. Nós estamos aqui naquela era de hipergraça, hipergraça, hipergraça. As pessoas não entendem isso, que o juízo se faz necessário. Porque se Deus não aplica a justiça, ele está dizendo para o homem assim, ó, a sua rebelião não tem importância, então pode se rebelar contra mim. Se Deus não aplica a sua justiça, ele está dizendo que o pecado do homem é insignificante.
Se ele não aplica justiça, ele está dizendo que a rebelião do homem não tem problema para ele. Se ele não aplica justiça, ele vai chancelar, ou seja, confirmar a rebelião do homem. E ele vai acabar fazendo o quê? Dizendo que o homem pode viver em sua rebelião. É aquilo que Salomão diz, acho que Provérbios 19, 19, não lembro bem. Deixa eu ver se é esse o texto, Provérbios 19, 19. Olha o que Salomão diz aqui, ó. O homem de grande ira tem de sofrer a penalidade. Se tu livrares, virá ainda fazê-lo de novo. O que o Salomão está dizendo? O camarada que é rebelde, ele tem que sofrer a consequência do erro. Porque se ele for livre desse erro e ele não sofrer as consequências do seu erro, ele não colher o que planta, como está em Gálatas 6 e 7, que tudo que o homem planta ele colhe. Se ele não colher o que ele planta, ele vai fazer de novo. É isso que está aqui. Então ele diz assim, o Salomão está dizendo, o homem de grande ira, ele tem que sofrer o dano. Você fez o erro, sofre o dano. Porque se tu livrares, ele faz de novo. E é essa regra que muitos pais têm esquecido. A gente pode até extrair um princípio aqui. Porque é o que acontece? O filho erra, o pai vai lá e cobre o erro dele. O filho erra, o pai e a mãe vai lá e cobre o erro dele. Ele vai continuar errando. Enquanto ele não colher os frutos dos seus erros, ele vai continuar errando. Ah, mas eu sou amoroso. Mais amor tem Deus. E quando o homem e a mulher pecaram, o juízo era necessário. Por quê? Se ele não aplica o juízo, ele está dizendo: o seu pecado, sua rebelião não tem importância, pode continuar se rebelando. Ele estaria confirmando a rebelião humana. Então Deus teria que aplicar o juízo. E o juízo já estava predito. Gênesis 2,17, Deus diz: o dia que você comer, certamente morrerá. Esse era o juízo, tá? Então, assim, nós já falamos aqui: ao homem foi dado comer de toda árvore, Gênesis 2,8, 2,9 ali. Mas só uma que era proibida. Qual? A do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi lá e comeu. O juízo não foi tão ruim assim. Tópico 1, 2. Por quê, professor? Queridos, às vezes nós achamos assim, quando Deus diz o homem torna ao pó, né? O homem torna ao pó. Que ali estaria justamente o juízo da morte física. Quando Deus afasta o homem da árvore da vida e determina que ele vai tornar ao pó, ele está decretando o quê? A morte física. Tá? A morte física ali. Em Gênesis 3, ó, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornará. Então, quando Deus determina o homem retornar ao pó, se você continuar lendo ali um pouquinho à frente, ali, versículo 22, 23, vai dizer que ele afasta o homem da árvore da vida. Ele determina o que? A morte física. E aí nós perguntamos assim, professor, mas a morte física não foi dura? Foi, mas não foi tão ruim assim. Observe bem que se Deus não determina a morte física e colocasse toda a humanidade vivendo para sempre, nós teríamos aqui homens perversos vivendo eternamente. Imagina você viver eternamente num planeta Terra com Hitler, com Nero, com Mussolini e outros indivíduos aí que não dá nem para citar o nome. Como que seria? Você está entendendo? Então a morte, ela foi ruim, mas foi menos ruim do que se não existisse ela. Foi um mal necessário, eu não gosto muito dessa palavra mal necessário, né? Porque alguns usam essa tese mal necessário, como se Deus criasse um mal para mostrar que ele é bom. Não. Mas foi um mal menos ruim, menos pior, a morte. Porque se não tivesse a morte, esses homens perversos viveriam para sempre. O que que Deus disse? Determinou a morte de todos, mas aqueles que entrarem no meu plano e aceitarem o plano que eu oferecer, eu ressuscito e concedo eles a vida eterna. Porque a vida eterna não é que nós somos imortais, ou como diz o Luva de Predeiro, né? Imorríveis. Não. A vida eterna não é que você é imortal, que você é imorrível. Isso, meu irmão, isso é neologismo, não existe isso, tá? Mas que você é imortal que não morre mais. Não, a vida eterna, quando a Bíblia fala de zoé, a vida eterna ali no grego, não é bio, que é vida biológica. É zoé, quer dizer vida no porvir. Então, quando o Senhor Jesus promete a vida eterna por Cristo Jesus, né? Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna por Cristo Jesus, ali no grego de Zoé, que quer dizer o quê? Vida no porvir. Então, Deus decreta a morte, porque aí ele ia passar todos pela morte. Mas aqueles que aceitassem a Cristo, haveria a possibilidade de que eles tivessem a vida eterna, ou seja, a vida no porvir. Ressuscitam como Cristo ressuscitou e têm a vida no porvir. Então, o juízo aqui parece ser ruim, a decretação da morte, mas não foi tanto.
A morte tornou-se uma consequência necessária. Como eu disse para vocês, ó. Porque se não aplicasse a pena de morte, primeiro, Deus violaria o seu pacto, a sua palavra, ele tinha dito. Gênesis 2,17. O dia que comer, morre. Então, ele tinha que aplicar. Primeira questão era essa. Segundo, se ele não aplica a sanção, ele diz assim: ah, o seu erro não tem problema, pode continuar errando. É daquele princípio lá de Provérbios 19:19. O homem mau, quando ele não colhe o que ele plantou, ele continua no erro. Entendeu? A pessoa que erra, que não padece os seus erros, que alguém sofre no lugar dela, ele continua no erro, tá? Então essa é a regra. Quando alguém sofre, não. Quando alguém tira, faz com que ela não sofra e padeça os seus erros, ele continua no erro. Então Deus diz, você vai sofrer as consequências. Ele vai aplicar as consequências. Só que Deus é tão misericordioso que aquilo que diz lá, eu acho extraordinário esse texto que está aqui em Romanos 3:26 é um dos textos que eu acho espetaculares na Bíblia, é esse aqui de 3:26 de Romanos. Diz assim, ó, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo. Então, para que Deus fosse justo, ele tinha que matar, decretar a pena de morte, ó. Gênesis 2:17. De comer, morre. Então, a pena de morte foi decretada, realmente. Mas justificador. Por quê? Porque ele criou alguém ele deu alguém para morrer em nosso lugar. Entendeu? Então, ele foi justo, que ele aplicou a pena de morte e ele cumpriu o que ele tinha contratado. No contrato entre o homem e o Adão, entre Deus e o Adão, desculpa, no contrato entre Deus e Adão, Gênesis 2:17 ali diz, no dia que você comer, você morre. Ele cumpriu o contrato, aplicou a pena de morte. Então foi justo. Mas também foi justificador, porque ele deu alguém para morrer em nosso lugar. João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele deu o Senhor Jesus para que morresse em nosso lugar. Tá? Vamos lá. As 3 mortes padecidas pelo homem. Aí a pergunta é: 3 mortes, sim. Gênesis 2:17 é claro, Deus diz: no dia que você comer, você morre. E aí a pergunta que surge é essa, que nos vem. Peraí, mas o homem não morreu no dia. Tanto é que se você continuar a ler Gênesis 3:6, você vai ver que ele come do fruto, ele se dá conta que está nu. E Deus chama ele se esconde de Deus. Deus vem, faz um diálogo com ele, pergunta, comeu do fruto. Mas por quê? Então ele não morreu instantaneamente, não era como um veneno, né, que a pessoa come e morre. Então, como que Deus disse, no dia que você comer, você morre? E ele não morreu. Deus ainda conversou com ele, expulsou ele do jardim. Ele saiu do jardim, no capítulo 3. No 4 ele procria. Ele tem filhos, Caim e Abel, a história dele. Depois tem 7. Se você ler em Gênesis 5, ele tem vários filhos. A Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Aí você fala assim, peraí, então, ele não morreu no dia que ele comeu. Ele viveu um monte de fatos depois, sim. Mas a primeira morte que ele sofreu no dia que ele comeu, ele morreu. Não, professor, ele não morreu. O senhor acabou de dizer que ele comeu, deu conta que tinha comido, falou, se escondeu de Deus, Deus falou com ele, Deus falou com a mulher, foi expulso do jardim, procriou depois do capítulo 4. Depois a Bíblia diz no capítulo 5 que ele teve filhos e filhas. Como assim que ele morreu no dia? Sendo que aconteceram vários eventos depois da queda. Aconteceram vários eventos depois da queda. A primeira morte que ele teve no dia que ele morreu foi a morte espiritual. Então, na hora que ele comeu, ele quebrou o pacto com Deus e ele se separa de Deus. Essa foi a primeira morte. Quando Deus chega e conversa com ele, ele já está morto espiritualmente. Tanto é que ele fugiu de Deus. Quando ele se esconde de Deus, é a morte espiritual, a separação do homem de Deus. Essa é a primeira morte. Depois, quando Deus diz, ó, você vai tornar o pó e afasta ele do acesso à árvore da vida, que está ali no capítulo 3, a partir do versículo 19 ali, que afasta ele da árvore da vida, essa é a segunda morte, que é a morte física. Que ele vivia separado de Deus, depois ele morre fisicamente. Quando o indivíduo morre fisicamente, estando separado de Deus, ocorre a terceira morte. Qual, professor? A morte eterna. Ao homem é dado morrer uma vez e depois do juízo. A morte eterna está lá em 2 Tessalonicenses 1, 8 ou 9, que vai falar da eterna separação do homem de Deus. Então vamos lá. Tessalonicenses, ó. 1 e 9, ó. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor, da sua glória e do seu poder. Ou seja, a morte eterna é a eterna separação de Deus. Então as 3 mortes.
Qual a morte que ocorreu no instante que ele come da árvore, do fruto? No instante que ele come do fruto, a morte espiritual. Depois, ele é afastado do acesso à morte da depois ele é afastado do acesso à árvore da vida. Qual a segunda morte? A morte física. Quando ele morre fisicamente, estando morto espiritualmente, vem a terceira fase, que é a morte eterna, tá? Então, as três mortes: espiritual a primeira, física a segunda e a morte eterna a terceira. Então, essas são as três mortes que você tem que explicar. Primeira, espiritual, que foi a que aconteceu assim que ele come, separou de Deus, tanto é que ele fugiu de Deus. São sintomas da morte espiritual. Ele fugiu de Deus. Esses são sintomas da morte espiritual. Qual a próxima morte, professor? A morte física. Quando Deus afasta ele do fruto, consequência, a morte física. Qual a terceira morte? A morte eterna. Quando ele morre, está espiritualmente separado de Deus, ele fica eternamente separado de Deus. Quando ele morre fisicamente, estando espiritualmente separado de Deus, ele está eternamente separado de Deus. Quais são as três mortes? Primeira espiritual, segunda física, terceira eterna. E o Senhor Jesus pagou para nós essas mortes? Sim. O que é espetacular, desculpe, queridos, o que é espetacular é que quando a gente lê em Mateus a crucificação, é extraordinário isso. Porque se você observar na lógica, né, como nós falamos, qual foi a primeira morte que ele sofreu? A morte que ele sofreu no dia que ele pecou. No dia que ele comeu, a morte. Na hora que ele comeu, qual a morte? Espiritual. Porque quando ele come, aí ele quer fugir de Deus, separado de Deus. Morte espiritual. Primeira foi a morte espiritual. Depois vem a morte física, porque ele foi separado da árvore da vida que lhe garantia a vida eterna. E essa sequência o Senhor Jesus paga literalmente. Porque quando você lê ali em Mateus 27, quando ele está na cruz, qual a primeira coisa que ele fala aqui no versículo 45? Ó? Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. O que está querendo dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, aqui ele sofre, aqui ele sente a separação do homem de Deus. Aqui ele paga a nossa morte espiritual. Ele está sentindo essa separação do homem de Deus aqui, ó. Ele está pagando a morte espiritual. Depois que ele paga a morte espiritual, ele vai aqui no versículo 50, ó. E Jesus clamando outra vez com grande voz, e deu o espírito. Aqui ele paga a morte física. E quando ele ressuscita, ele nos garante a ressurreição. Olha que extraordinário. Então, na sequência primeiro ocorre a morte física, quando o homem come, lá em Gênesis 3:6. Desculpe, primeiro ocorre a morte espiritual, desculpe, essa sequência a gente tem que organizar bem. Primeira morte espiritual, quando o homem come do fruto de Gênesis 3:6, tá? Primeira morte espiritual. Segundo, a morte física, quando ele é afastado da árvore da vida, aí ele não vai viver para sempre. Terceira, a morte eterna, quando ele morre estando morto espiritualmente. Tá? Então, primeiro, espiritual, separou de Deus. Segundo, física, separado da árvore. Terceiro, eterno, separado eternamente de Deus. Então, espiritual, quando ele se separa de Deus. Física, quando ele separa da árvore, afastado da árvore. E eterna, quando ele é eternamente separado de Deus. É bom pontuar isso aqui, porque muita informação a gente corre o risco de confundir, tá bom? Então, assim, as três mortes, nós já falamos da morte espiritual. A dúvida de Nicodemos é justamente essa, né? Quando o Senhor Jesus vai falar com Nicodemos, fala, necessário nascer de novo. Fala, mas como um homem velho pode nascer de novo? Jesus, olha, eu não estou falando da morte, de nascer de novo fisicamente, porque a carne é carne, eu estou falando do nascimento espiritual. Por que que você tem que nascer espiritualmente de novo? Porque está morto espiritualmente. A primeira morte. Então você está morto espiritualmente, você tem que nascer novamente. O último estágio da morte é a morte eterna. Então, não? Primeiro, morte espiritual, afastado de Deus. Segundo, morte física, afastado da árvore da vida, ao se afastar da árvore da vida. Terceiro, morte eterna, estando afastado espiritualmente de Deus, morre fisicamente. Está eternamente separado de Deus. Não há uma segunda chance, tá? Não há uma segunda chance, que é a morte eterna, que nós já falamos para vocês. Então, morte espiritual, física e eterna. As três mortes. A mudança de status. Mas em Cristo, como que a gente pode reverter esse estágio de decadência do ser humano, né? Nós estamos trabalhando sobre o ser humano nessa lição. Então, como a gente pode reverter esse estágio de decadência, morte espiritual, física e eterna? Apenas em Cristo Jesus. Então, é o Senhor Jesus que faz, que reverte isso. E nessa item 3, você pode trabalhar justamente com Filipenses 2. É um espetáculo esse texto de Filipenses 2. Só aqui daria uma ministração
de horas. Porque olha aqui, ó. Olha o que Paulo fala. Eu vou trabalhar o texto e vou dar uma pincelada aí. Mas olha o que Paulo fala aqui em Filipenses 2, ó. Ele vos vivificou, ele quem? Cristo. Estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Agora olha aqui, ó. Ele fala, vocês estavam mortos. E ele vai explicar para a gente qual que era a nossa situação de morte espiritual. Ele vai dizer assim, ó, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então, na nossa morte espiritual, nós não andávamos segundo a orientação divina, mas andávamos segundo o curso desse mundo. Por isso que você vai observar que é muito mais fácil desobedecer a Deus do que obedecê-lo, que a morte espiritual conduz a isso, separação de Deus e uma conduta de rebelião. E ele vai dizer assim, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo a orientação de Satanás. Primeira Epístola de João 5,19, o mundo jaz no maligno. Segundo os Coríntios 4,4, diz que ele é o Deus deste século. Então nós vimos lá dominados, nós estávamos mortos, orientados, direcionados pelo príncipe desse mundo, por Satanás. E vai dizer aqui ainda, ó, o espírito que agora opera no filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. Então olha o nosso estado de rebelião diante de Deus, queridos. Olha o nosso estado. Olha aqui, veja se isso, como diz aquela poesia, né? Se isso não for amor, o céu não é real. E não é mesmo. Se não for amor, isso, olha o nosso estado de rebelião, ó. Ele nos vivificou e olha como nós estamos, ó. 2:2 de Efésios, ó. Ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse era o nosso estado. Mas olha o versículo 3, ó. Entre eles, todos nós também antes andávamos, dos desejos da nossa carne. Se você voltar à página da sua Bíblia, você vai bater lá em Gálatas 5:20, 19, vai dizer, ó, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, peleixas, dissensões, facções, invejas, bebedice e orgias. Essa era a nossa vida. Nós estávamos mortos nisso aqui, na rebelião, no pecado, no erro. Mas ele disse, ó, vocês eram filhos da desobediência. Filhos da desobediência nós éramos. Andávamos de acordo com a orientação da potestade do ar de Satanás, do mundo que jaz do maligno. E ele diz aqui no versículo 3, ó, entre eles todos nós também antes andávamos segundo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o que ele está dizendo para a gente. Ele diz aqui ainda, ó, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, filhos da desobediência, porque eram desobedientes. Filhos da ira, porque vivíamos, éramos destinados à ira de Deus, à destruição eterna, como também os demais. Aí ele coloca ponto. Olha para você ver. Paulo, aqui no versículo 2 e 3, ele fala o nosso estado desesperador. Ele vai falar da situação desesperadora que nós estávamos. Olha, ele diz assim, ó, no 1, capítulo 2 e 1, ele diz assim, ó, ele vos ficou estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Ponto. Agora ele vai dizer, Paulo fala assim, eu vou contar como vocês estavam. Aí ele diz, sabe como vocês estavam? Vocês andavam outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, vocês eram filhos do diabo. Vocês andavam de acordo com a orientação do maligno, inimigos de Deus, ó, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência. Vocês eram filhos da desobediência. Ele vai dizer, ó, entre eles todos nós também antes andávamos segundo os desejos da carne. Não queria nada com Deus. Éramos por natureza, queridos. Já nasce por natureza. A tendência natural é se rebelar e pecar contra Deus e ser filhos da ira. Filhos da desobediência, filhos da ira, orientados pelo diabo, direcionados pelo diabo, separados de Deus, praticando as obras da carne. Era assim que vocês se comportavam. E vocês estavam mortos espiritualmente, separados de Deus. Aí ele, ponto. Versículo 4, ponto. 3 pontos, desculpe-me. 2 e 3 pontos. Agora, como que ele abre o 4? Ele abre o 4 com uma conjunção adversativa. Ou seja, estou falando da destruição, mas agora eu vou falar da ascensão e da redenção. Ele está falando, estou falando do pecado e da destruição. Ponto. Mas, ó.
Ele estava falando da nossa decadência, ó. Estamos descendo. Conjunção adversativa, ou seja, vai mudar a situação. Mas aí ele começa um processo de ascensão. Ele está dizendo assim, ó, no pecado, vocês estavam mortos, distantes de Deus, filhos da ira, andando segundo a orientação do diabo, filhos da desobediência, andando segundo os desejos da carne. Está caindo, está caindo. Versículo 3. Aí dá um ponto aqui, ele fala assim, mas mudou. Aí ele vai começar, ele usa uma conjunção adversativa no versículo 4, diz, mas, e aí começa a ascensão. Olha aqui o que ele diz, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não é porque vocês fizeram alguma coisa, não, é misericórdia de Deus. Pelo seu muito amor, com que nos amou, amor de Deus, misericórdia de Deus, não é nada que vocês fizeram, não. Ele vai dizer assim, ó, pelo seu muito amor que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos, nós não merecíamos nada, não. Estando nós ainda mortos aos delitos de pecado, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aonde? Em Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Então nós somos vivificados, ressuscitados juntamente com ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aquele estado de decadência, nós somos vivificados. Nós somos ressuscitados com Cristo. Nós somos assentamos em regiões celestiais. Olha a mudança, ó. Ele vem descendo, ó. A decadência, ó. Mortos. Segundo o curso desse mundo, segundo a orientação de Satanás, filhos da desobediência, segundo as concupiscências da carne, filhos da ira. Quando chega no fundo do poço, ele diz, mas Cristo, foram vivificados em Cristo. Em Cristo não foi só isso, por amor e graça e misericórdia, foram ressuscitados em Cristo. Não somente é isso, vocês foram ressuscitados em Cristo, foram colocados nas regiões celestiais, para mostrar, versículo 7, nos séculos vindouros, a abundante riqueza da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, queridos, o primeiro Adão trouxe morte. O primeiro Adão trouxe choro. O primeiro Adão trouxe separação de Deus. O segundo Adão, Cristo, trouxe alegria, trouxe vida eterna, trouxe comunhão com Deus. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 a 21, que Cristo fomos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. Então, toda a decadência da morte espiritual, Cristo reverte por sua pessoa. 5 e 19 diz assim, ó, isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Fomos reconciliados por Cristo Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Então, que vocês façam essa abordagem com os alunos, apliquem para eles, expliquem o que são as três mortes espirituais, a situação de decadência e a reversão por meio de Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Pai, abençoa os teus filhos que irão assistir essa aula, abençoe-os a aula que eles terão, que eles tenham uma aula proveitosa para a glória do teu nome, Deus, e que nós possamos continuar com esse projeto para a glória do teu nome também, para louvor e crescimento do teu reino. Prezados, Deus abençoe vocês, a sua vida, a sua semana. Deus abençoe o seu dia, em o nome de Jesus.